cheios, repletos dessa luz que é o Cristo. Esta noite eu gostaria de tecer algumas considerações, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui, e tecer algumas considerações a respeito dos primeiros discípulos, dos 12 apóstolos, escolhidos por Jesus entre os discípulos mais queridos. No ano passado, no mês de dezembro, eu estudava a respeito dos 12 apóstolos, mês 12, entrando para o ano de 2012, e aí eu me perguntei o que significaria o número 12 dentro da sabedoria da antiguidade. Por que ele aparece tantas vezes? Né? E eu descobri que o número 1 significava administrar. O número 2 significava com sabedoria, administrar com sabedoria. Mais do que isso, a gente descobre que o número 12 é o símbolo da unidade. É também o símbolo do encerrar de um ciclo que se encerra. E não é raro, então, que a gente veja o número 12 em várias situações dentro da história, dentro do Antigo Testamento, do Novo Testamento. E aí, vasculhando, né, algumas citações, a gente descobre que o número 12 está ligado aos 12 trabalhos de Hércules, os 12 meridianos básicos da acupuntura, as 12 tribos de Israel, representado pelos 12 filhos de Jacó. Inclusive Jacó carregava um peitoral, e nesse peitoral estavam incrustadas 12 pedras, cada um representando seus filhos e, consequentemente, as 12 tribos de Israel. A gente lembra também das 12 horas do dia, das 12 horas da noite. Considerava-se também naquele tempo, entre os costumes daquele povo antigo, que o sol irradiava 12 focos de luz e que a terra levava exatamente 1 hora para percorrer cada um desses focos, para atravessar cada uma dessas luzes, dessas energias. A gente lembra também que o número 12 era um momento em que os iniciantes de várias doutrinas filosóficas, esotéricas, acreditavam receber do alto os ensinamentos essenciais da sua doutrina. É quando a gente encontra também Jesus dentro do templo de Jerusalém, falando aos escribas, aos fariseus, aos sacerdotes ali. A gente olhando de cá, tão distante, a gente pensa assim, nossa, uma criança, e realmente uma criança. Mas naquele tempo, aos 11, 12, 13 anos de idade, o jovenzinho já era considerado um adulto, capaz de participar da vida social normalmente. E era o que Jesus estava fazendo ali. Aos 5 anos de idade, conforme o costume daquele povo, a criança já aprendia a ser independente e cuidar da própria vida, trabalhando junto com o pai e trazendo uma renda, uma participação de acordo com a sua capacidade, mas participando ali. Quando chegava aos 12, 13 anos de idade, pai e mãe escolhiam com quem eles iriam se casar, porque até então só podia ser do próprio povo judeu esse casamento, né? Então a gente lembra que Jesus formou então essa equipe de 12 homens, 12 jovens entre 30 e 40 anos de idade, com exceção de João, que tinha 24 e 25 anos de idade. Jesus formou essa equipe para não somente que acontecesse a divulgação daquela nova mensagem, daquela mensagem de amor para o mundo. Jesus formou essa equipe também para que eles aprendessem a conviver uns com os outros, apesar das adversidades, apesar das imperfeições que cada um tinha, porque Jesus não escolheu ali anjos para fazer parte daquele começo, mas escolheu homens cheios de
de qualidades e imperfeições. Havia ali sementes a serem plantadas e desenvolvidas, porque como o próprio Haroldo Dutra Dias disse, o sentimento ele é aos poucos ensinado e burilado, e era o que estava acontecendo naquele momento. Se eles aprendessem a viver buscando o mesmo objetivo, aprendessem a compartilhar as dificuldades, as adversidades da vida, aprendessem a conviver na mesma mesa, diante das mesmas privações e talvez enfrentando os mesmos obstáculos, eles poderiam estar muito mais preparados ainda para essa divulgação, que era um trabalho de grande autoridade. Era necessário desenvolver da autoridade moral para que, auto-iluminando-se, eles pudessem também, como 12 focos de energia, iluminar também o mundo. Considerava-se, os coreanos consideravam que a Terra era dividida em 12 regiões. Então, essa simbologia que existe entre aqueles que estavam levando a luz, como os primeiros mensageiros, para servir a seara do Pai. Nós todos também somos convidados e conclamados a esse mesmo trabalho. Se eu perguntar aqui quais foram os 12 apóstolos, talvez a gente não lembre de todos, mas vamos lembrar do primeiro deles, Pedro. Pedro, chamado Kefa ou Cefas, em aramaico significava rocha e em grego significava pedra. Pedro Bar Jonas. Naquele tempo os nomes, as pessoas eram identificadas pela filiação. Bar Jonas, filho de Jonas ou de João. Bartolomeu, filho de Ptolomeu ou Tolmai. Barrabás, inclusive eu abro um parênteses para lembrar essa curiosidade. Barrabás significava o que mesmo? Filho do Pai. No momento em que aquele povo judeu gritava, no momento junto a Pôncio Pilatos, eles gritavam: solte Barrabás, solte o Filho do Pai. E provavelmente deve ter acontecido naquele momento uma certa confusão, sim, porque Barrabás era filho do Pai e talvez muitos deles estavam falando: solte Jesus. André, então, morava com a sogra, era casado, tinha provavelmente umas 13 irmãs e um irmão mais velho do que ele, o André. Quando a gente fala de Pedro, a gente lembra da negação de Pedro. E às vezes a gente esquece das 3 afirmações de Pedro junto a Jesus. Quando Jesus pergunta para ele: Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas mais do que a estes? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez: Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez, e às vezes deixando Pedro meio que entristecido, Jesus pergunta de novo: Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Então, nessa significação de que somos um rebanho do Pai, nenhuma ovelha há de se perder, assim como mesmo afirmava Jesus. Pedro estava ali como líder nato, tinha essa capacidade de liderar as frotas de barcos, como tinha capacidade também de fazer um trabalho maior. Jesus se serviu da capacidade de cada um deles para colocá-los a serviço, para fazer de cada um instrumento dessa paz e desse trabalho de amor. Em seguida, nós temos aí André chamado Protocletos, o irmão mais velho de João. Quando Jesus chama André imediatamente reconhecendo Jesus
sendo Messias, ele busca Simão Pedro, né? E diz para ele ter encontrado o Messias. Ao retornarem, Jesus convida tanto Pedro quanto André Bar-Jonas a serem pescadores de homens, não mais pescadores de peixe, o que eles aceitam naturalmente, porque na verdade era irresistível, né, a presença de Jesus. A presença de Jesus mudava corações, transformava, e essa consciência eles tinham, porque provavelmente houve uma preparação anterior, um plano reencarnatório para essa vida. Temos depois, ainda continuando no André, nós temos uma curiosidade. Na legislação de trânsito, temos uma placa indicando Cruz de Santo André, desnível de linha férrea, né? Aquela cruz em forma de X. Foi dessa forma que André quis ser crucificado, porque ele não se achou digno de ser crucificado da mesma forma que Jesus. Então temos aí essa curiosidade, ele sendo patrono também da Escócia. A Escócia leva consigo em sua bandeira uma cruz em forma de X, branca, num fundo azul. Depois vem Tiago Maior. Tiago Maior, filho de Maria Salomé e de Zebedeu. Ele era aquele que estava junto com João, era irmão de João, primos de Jesus. Havia muito parentesco entre todos eles, porque estavam muito bem ligados, quase que a mesma grande família. Tiago Maior, também chamado Tiago Boanerges. Por que Boanerges? Filho do trovão. Mas por que João e Tiago Maior eram considerados filhos do trovão? Porque em dado momento, quando Jesus saía de Jerusalém, saía da Galileia, com destino a Jerusalém, teria que passar necessariamente pela Samaria. Os samaritanos não tinham muito afeto pelos judeus, não tinha muita simpatia pelos judeus. Havia aquela mistura, né, dos babilônios, misturando a cultura, e eles eram meio que avessos. Quando João e Tiago, o impetuoso Tiago, né, se dirigem à frente para pedir pouso para Jesus, os samaritanos negam o pouso para Jesus. Motivo porque volta Tiago para Jesus e fala: Senhor, não conseguimos nada. E Jesus não responde nada. Tiago resolve dizer assim para Jesus: Senhor, queres que mandemos cair fogo do céu para consumir toda essa cidade? E Jesus fala: vós não sabeis de que espírito sois. Eu não vim para perder, mas para ganhar almas. Então está aí esse sentido colocado diante de Tiago e João, né, pela impetuosidade que eles tinham. Tiago também foi o primeiro a ser martirizado. Depois vem o seu irmão João o evangelista, ou João, filho de Zebedeu, ou o discípulo amado de Jesus. João era o mais jovem de todos eles, 24, 25 anos, né? E foi o último a desencarnar e morreu de morte natural aos 94 anos de idade. Com a morte de João termina então a idade apostólica, né? Acaba então os tempos bíblicos, não mais se escreveu na Bíblia a respeito, né, para dar continuidade às Escrituras. João é autor do 4º Evangelho, e a preocupação de João era exatamente mostrar, provar a divindade de Jesus. Está aí João, que ele era consertador de redes, estava lá entre os pescadores, mas era consertador de redes, tendo passado futuramente a ser teólogo. Temos depois Filipe. De Filipe temos poucas coisas, mas Filipe foi aquele que, tendo sido chamado, corre para chamar o seu irmão Bartolomeu. Chega em Bartolomeu e fala assim: nós encontramos o Messias. Ele vem de Nazaré.
E Bartolomeu pergunta para Felipe: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Se ele fosse mineiro, ele falava assim: uai, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E João leva Bartolomeu até Jesus. E Jesus diz para Bartolomeu: aqui há um verdadeiro israelita, onde não há dolo nem fraude, reconhecendo imediatamente o coração de Bartolomeu, onde Bartolomeu identifica também naquele momento Jesus como sendo o Messias. Na verdade, Bartolomeu era o nome de Natanael. Bartolomeu era filho de Ptolomeu. Depois nós temos Tomé. Tomé também, o Judas Tomé. O que a gente lembra de Tomé? De quando, na incredulidade, na dúvida, ele pede que Jesus mostre as suas feridas para que ele possa realmente considerar como sendo ali Jesus ressuscitado. Quando Jesus mostra as feridas, o que acontece? Tomé cura a ferida, a grande ferida da indiferença, a grande ferida da dúvida, da incerteza, da incredulidade. Tomé passa a ser então de Tomé o incrédulo para Tomé o crente. Então essa é a passagem de Tomé. Logo depois nós temos Mateus. Mateus foi aquele que Jesus chamou logo que viu ele trabalhando na coletoria, provavelmente de Cafarnaum, onde ele tinha uma coletoria, né? E Jesus o convida para segui-lo. Imediatamente ele larga tudo e segue Jesus, tendo convidado também os discípulos de Jesus para cearem na sua casa. Coisa que assusta alguns do povo, onde eles perguntam assim: mas por que comeis entre publicanos e pecadores? E Jesus explica que não veio para os sãos, mas para aqueles que necessitam, né, de penitência, ou necessitam de arrependimento, de transformação. Temos que em Mateus também, ele escreveu o primeiro evangelho. O interessante quando a gente lê Mateus no Novo Testamento é que ele faz comparação, ele é um comparador do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E aí, cada vez que ele cita alguma coisa do Novo Testamento, ele vai lá no Antigo e traz uma profecia dita por Elias, alguma profecia de Zacarias, colocada ali para fazer uma comparação, provando, como era a preocupação dele, provando a divindade, a messianidade de Jesus. Depois nós temos Tiago Maior, que foi um dos apóstolos também, filho de Maria Cleófas e de Cleófas, também primo de Alfeu, né, chamado também de Cleófas, primo de Jesus, porque filho de Alfeu irmão de José, esposa de Maria. Tiago menor, então, irmão também de Judas Tadeu. Judas Tadeu era o santo esquecido dentro da Igreja Católica, porque Judas Iscariotes era tão lembrado que ele ficou assim, meio que deixado em segundo plano. Judas Tadeu é aquele que provavelmente tenha sido o noivo nas bodas de Caná, né? Talvez ele tenha sido realmente, pelos historiadores, pelos pesquisadores, o noivo. Depois nós temos Simão o Zelote. Simão era o símbolo do declínio das forças físicas. Ele era o mais velho de todos ali. Era irmão de José também, irmão mais velho. Portanto, tio de Jesus. Simão, então, estava ali também a serviço, considerado o ouvido de Deus. Ele era muito observador, né? Foi morto martirizado junto com Judas Tadeu, exatamente porque eles não queriam oferecer sacrifícios ao deus Sol do Egito. E aí, martirizado, inclusive Simão, cerrado ao meio, né? Temos depois Judas Iscariotes, vindo da cidade de Iscariotes, outra identificação para o sobrenome do povo judeu, da cidade, né, proveniente de tal cidade. Então, Judas Iscariote é aquele que conhecemos, o que traiu
Jesus. Na verdade, não foi bem uma traição, porque Jesus sabia do coração de todos eles. Trair é enganar. Jesus não se deixou enganar por Judas. Ele aproveitou daquela disposição inferior de Judas, aproveitou-se daquele momento para que fosse cumprida, de acordo com as escrituras, aquele processo, né, de entrega de Jesus por 30 moedas de prata. Essas 30 moedas de prata recebidas pelos sacerdotes não foram colocadas no gasofilácio. Por quê? Porque provinha do sacrifício de um inocente, né? O sangue de um inocente fora derramado por conta daquelas 30 moedas de prata. 30 moedas de prata que os sacerdotes, não colocando no gasofilácio, compraram umas terras de um oleiro para que servisse de cemitério para os estrangeiros. Então estava ali sendo direcionado esse dinheiro impuro, né? Era no campo de sangue, no Acéldama, que era o local comprado. Judas Iscariotes, conforme é falado no Êxodo, capítulo 21, versículo 32, comprando Jesus por essas 30 moedas, essas 30 moedas representavam o preço de um escravo no Antigo Testamento. Então estava ali Jesus sendo entregue como sendo um escravo, né? Em seguida, por último, nós temos Matias. Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariotes. Ele preenchia todos os requisitos de ter testemunhado os milagres de Jesus, de estar ali presente nos maiores feitos, nos sermões, nas palavras de Jesus àquele povo. Tanto Matias quanto José. Mas no sorteio caiu para Matias essa responsabilidade. No entanto, não parece que ele tenha feito muita coisa, o nome dele não aparece mais no Evangelho, a não ser nesse momento. Por último, depois de completar esses 12, nós consideramos Paulo também, antigo Saulo de Tarso, agora Paulo de Tarso, que vendo Jesus numa configuração luminosa, se converte ao cristianismo e passa a seguir o exemplo de Jesus, praticando um dos maiores e melhores trabalhos feitos pelos discípulos daquele tempo, divulgando o que Jesus queria, que era a sua mensagem, né? Paulo também, depois daquelas 3 viagens missionárias que ele foi capaz de fazer, ele representava aquele discípulo que chega para Jesus e pergunta: Senhor, que queres que eu faça? É o nosso posicionamento de agora. O fazer alguma coisa, entrar em ação como espíritas, porque Jesus não trouxe a sua mensagem para simplesmente ser ouvida como palavra bonita, colocada, escrita e falada, mas a palavra para ser colocada em ação, porque a fé guardada somente dentro do coração não é fé. A fé necessita de obras realizadas em favor dessa fé, em favor dos necessitados, na esperança de transformação desse mundo para um mundo melhor, né? Nesse momento de tanta transição. Então, eu só queria trazer esses detalhes, essas pinceladas a respeito dos apóstolos, para considerar também a nossa responsabilidade diante da seara do Pai. Se Ele não quer que nenhuma das suas ovelhas se perca, nós somos cada uma dessas ovelhas, amáveis como deveríamos ser, né? Puros como deveríamos percorrer tal caminho para encontrar no futuro a angelitude. Bezerra de Menezes encerra falando assim: viver Jesus, a única alternativa. Já não vos digo amanhã, o Evangelho nos conclama agora. Se a partir deste momento nós passarmos a exemplificar a presença de Cristo dentro de nós, a presença dessa luz que é Deus dentro de nós, nós estaremos fazendo a nossa cota de participação nesse grande iluminar, colocando o candeeiro do nosso coração, do nosso entendimento
daqueles que mais precisam, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que Jesus nos abençoe. Vai agradecendo muito a nossa irmã, que Jesus continue nos de graças, que possamos sempre contar com a seu apoio, com a sua ajuda, muito obrigada. Vamos então, queridos irmãos, continuar.